Fala galera, sejam bem-vindos ao Jus. Estou começando mais um episódio e hoje nosso convidado especial é a resolução número 20 do Conselho Nacional do Ministério Público, que trata sobre o controle externo da atividade policial. Galera, antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e também acessar as nossas outras plataformas como Deezer, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Amazon Music, Audible, Rumble e outras plataformas. Vamos lá? Resolução número 20, de 28 de maio de 2007. Regulamento o artigo 9º da Lei Complementar número 75, de 20 de maio de 1993, e o artigo 80 da Lei número 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, disciplinando, no âmbito do Ministério Público, o controle externo da atividade policial. O Conselho Nacional do Ministério Público, no uso de suas atribuições, em conformidade com a decisão plenária tomada na sessão realizada no dia 28 de maio de 2007. O Conselho Nacional do Ministério Público, no exercício das atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 130-A, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal, e com fulcro no artigo 64-A, seu regimento interno, considerando o disposto no artigo 127, caput artigo 129, incisos 1, 2 e 7 da Constituição Federal, considerando o que dispõe o artigo 9º da Lei Complementar número 75, de 20 de maio de 1993, e o artigo 80 da Lei 8.625, de 12 de fevereiro de 1993. Considerando a necessidade de regulamentar no âmbito do Ministério Público o controle externo da atividade policial, resolve. Artigo 1º. Estão sujeitos ao controle externo do Ministério Público, na forma do artigo 129, inciso 7 da Constituição Federal, da legislação em vigor e da presente resolução, os organismos policiais relacionados no artigo 144 da Constituição Federal, bem como as polícias legislativas ou qualquer outro órgão ou instituição civil ou militar, a qual seja atribuída parcela de poder de polícia relacionada com a segurança pública e persecução criminal. Artigo 2º. O controle externo da atividade policial pelo Ministério Público tem como objetivo manter a regularidade e a adequação dos procedimentos empregados na execução da atividade policial, bem como a integração das funções do Ministério Público e das polícias voltada para a persecução penal e o interesse público, atentando especialmente para, inciso 1, o respeito aos direitos fundamentais assegurados na Constituição Federal e nas leis, inciso 2, a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, inciso 2, a prevenção da criminalidade, inciso 4, a finalidade, a celeridade, o aperfeiçoamento e a indisponibilidade da persecução criminal. Inciso 5. A prevenção ou a correção de irregularidades, ilegalidades ou de abuso de poder relacionados à atividade de investigação criminal. Inciso 6. A superação de falhas na produção probatória, inclusive técnicas, para fins de investigação criminal. Inciso 7. A probidade administrativa no exercício da atividade policial. Artigo 3º. O controle externo da atividade policial será exercido, inciso 1, na forma de controle difuso por todos os membros do Ministério Público com atribuição criminal, quando do exame dos procedimentos que lhes forem atribuídos. Inciso 2. Em sede de controle concentrado, através de membros com atribuições específicas para o controle externo da atividade policial, conforme disciplinado no âmbito de cada Ministério Público. Parágrafo único. As atribuições de controle externo concentrado da atividade policial ou militar estaduais poderão ser cumuladas entre um órgão ministerial central de coordenação geral e diversos órgãos ministeriais locais. Artigo 4º. Incumbe aos órgãos do Ministério Público, quando do exercício ou do resultado da atividade de controle externo. Inciso 1. Realizar visitas ordinárias nos meses de abril ou maio e outubro ou novembro e, quando necessárias, a qualquer tempo, visitas extraordinárias,
em repartições policiais, civis e militares, órgãos de perícia técnica e aquartelamentos militares existentes em sua área de atribuição. Inciso 2. Examinar, em quaisquer dos órgãos referidos no inciso anterior, autos de inquérito policial militar, autos de prisão em flagrante ou qualquer outro expediente ou documento de natureza persecutória penal, ainda que conclusos à autoridade, deles podendo extrair cópia ou tomar apontamentos, fiscalizando o seu andamento e regularidade. Inciso 3. Fiscalizar a destinação de armas, valores, substâncias, entorpecentes, veículos e objetos apreendidos. Inciso 4. Fiscalizar o cumprimento dos mandados de prisão, das requisições e demais medidas determinadas pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário, inclusive no que se refere aos prazos. Inciso 5. Verificar as cópias dos boletins de ocorrência ou sindicâncias que não geraram instauração de inquérito policial e a motivação do despacho da autoridade policial, podendo requisitar a instauração do inquérito, se julgar necessário. Inciso 6. Comunicar à autoridade responsável pela repartição ou unidade militar, bem como a respectiva corregedoria ou autoridade superior, para as devidas providências, no caso de constatação de irregularidades no trato de questões relativas à atividade de investigação penal que importem em falta funcional ou disciplinar. Inciso 7. Solicitar, se necessária, a prestação de auxílio ou colaboração das corregedorias dos órgãos policiais para fins de cumprimento do controle externo. Inciso 8. Fiscalizar cumprimento das medidas de quebra de sigilo de comunicações, na forma da lei, inclusive através do órgão responsável pela execução da medida. Inciso 9. Expedir recomendações visando a melhoria dos serviços policiais, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa seja de responsabilidade do Ministério Público, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis. Parágrafo 1º. Incumbe, ainda, aos órgãos do Ministério Público, havendo fundada necessidade de conveniência, instaurar procedimento investigatório referente a ilícito penal ocorrido no exercício da atividade policial. Parágrafo 2º. O Ministério Público poderá instaurar procedimento administrativo visando sanar as deficiências ou irregularidades detectadas no exercício do controle externo da atividade policial, bem como apurar as responsabilidades decorrentes do descumprimento injustificado das requisições pertinentes. Parágrafo 3º. Decorrendo do exercício de controle externo, repercussão de fato na área civil e, desde que não possua o órgão do Ministério Público encarregado desse controle atribuição também para a instauração do inquérito civil público ou ajuizamento de ação civil por improbidade administrativa, incumbe a este encaminhar cópias dos documentos ou peças de que disponha o órgão da instituição com a referida atribuição. Artigo 5º. Aos órgãos do Ministério Público, no exercício das funções de controle externo da atividade policial, caberá: inciso 1. Ter livre ingresso em estabelecimentos ou unidades policiais, civis ou aquartelamentos militares, bem como casas prisionais, cadeias públicas ou quaisquer outros estabelecimentos onde se encontrem pessoas custodiadas, detidas ou presas, a qualquer título, sem prejuízo das atribuições previstas na Lei de Execução Penal que forem afetadas a outros membros do Ministério Público. Inciso 2. Ter acesso a quaisquer documentos informatizados ou não relativos à atividade fim policial civil e militar, incluindo as polícia técnica desempenhadas por outros órgãos, em especial: a linha A, ao registro de mandados de prisão; a linha B, ao registro de fianças; a linha C, ao registro de armas, valores, substâncias entorpecentes, veículos e outros objetos apreendidos; a linha D, ao registro de ocorrências policiais, representações de ofendidos de notícia crimes; a linha E, ao registro de inquéritos policiais; a linha F, ao registro de termos circunstanciados; a linha G, ao registro de cartas precatórias; a linha H, ao registro de diligências requisitadas pelo Ministério Público ou pela autoridade judicial; a linha I,
aos registros e guias de encaminhamento de documentos ou objetos à perícia. A linha J, aos registros de autorizações judiciais para quebra de sigilo fiscal, bancário e de comunicações. A linha L, aos relatórios, resoluções e sindicâncias findas. Inciso 3. Acompanhar, quando necessário ou solicitada, a condução da investigação policial ou civil-militar. Inciso 4. Requisitar à autoridade competente a instauração de inquérito policial ou inquérito policial militar sobre a omissão ou fato ilícito ocorrido no exercício da atividade policial, ressalvada a hipótese em que os elementos colhidos sejam suficientes ao ajuizamento de ação penal. Inciso 5. Requisitar informações a serem prestadas pelas autoridades acerca de inquérito policial não concluído no prazo legal, bem assim requisitar sua imediata remessa ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário, no estado em que se encontre. Inciso 6. Receber representação ou petição de qualquer pessoa ou entidade, por desrespeito aos direitos assegurados na Constituição Federal e nas leis relacionados com o exercício da atividade policial. Inciso 7. Ter acesso ao preso, em qualquer momento. Inciso 8. Ter acesso aos relatórios e laudos periciais, ainda que provisórios, incluindo os documentos e objetos sujeitos à perícia, guardando, quanto ao conteúdo de documentos, o sigilo legal ou judicial que lhes sejam atribuídos ou, quando necessário, a salvaguarda do procedimento investigatório. Artigo 6º. Nas visitas de que trata o artigo 4º, inciso 1 dessa resolução, o órgão do Ministério Público lavrará relatório respectivo a ser enviado à validação da Corregedoria Geral da respectiva unidade do Ministério Público, mediante sistema informatizado disponível no sítio do Conselho Nacional do Ministério Público, até o dia 5 do mês subsequente à visita, consignando todas as constatações e ocorrências, bem como eventuais deficiências, irregularidades ou ilegalidades, e as medidas requisitadas para saná-las, sem prejuízo de que, conforme estabelecido em atos normativos próprios, cópias sejam enviadas para outros órgãos com atuação no controle externo da atividade policial, para conhecimento e providências cabíveis no seu âmbito de atuação. Parágrafo 1º. O relatório será elaborado mediante preenchimento de formulário, a ser provado pela Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública, o qual será disponibilizado no sítio eletrônico do Conselho Nacional do Ministério Público. Parágrafo 2º. O preenchimento do formulário deverá indicar as alterações, inclusões e exclusões procedidas após a última remessa de dados, especialmente aquelas resultantes de iniciativa implementada pelo membro do Ministério Público. Parágrafo 3º. Visitas com objeto e finalidade específicos poderão ser realizadas conforme necessidade ou definição de cada Ministério Público ou da Comissão de Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública, e com o preenchimento, no que for cabível, do formulário referido no parágrafo 1º. Parágrafo 4º. Caberá às corregedorias gerais, além do controle periódico das visitas realizadas em cada unidade, o envio dos relatórios validados à Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública, até o dia 5 do mês subsequente à visita, mediante acesso ao mesmo sistema informatizado. Parágrafo 5º. Cópias dos relatórios poderão, conforme estabelecido em atos normativos próprios, serem encaminhadas para órgãos de coordenação dos ramos do Ministério Público com atuação no controle externo da atividade policial para conhecimento e adoção das providências cabíveis no seu âmbito de atuação. Parágrafo 6º. O formulário referido no parágrafo 1º não terá conteúdo exaustivo, cabendo ao órgão responsável pelo exercício do controle externo verificar e certificar outras informações, ocorrências e providências referentes à unidade visitada, na forma do artigo 4º desta resolução. Parágrafo 7º. A autoridade diretora ou chefe de repartição policial poderá ser previamente notificada da data ou período da visita,
bem como dos procedimentos e ações que serão efetivadas com vistas a disponibilizar e organizar a documentação a ser averiguada. Parágrafo 8º. A Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública encaminhará à Corregedoria Nacional relatório semestral acerca do atendimento desta resolução. Artigo 7º. Os Ministérios Públicos dos Estados e da União deverão adequar os procedimentos de controle externo da atividade policial, expedindo os atos necessários ao cumprimento da presente resolução no prazo de 90 dias, a contar de sua entrada em vigor. Artigo 8º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 28 de maio de 2007. Galera, é isso aí. Essa foi a resolução número 20 do Conselho Nacional do Ministério Público, que tratou sobre o controle externo da atividade policial. Se você chegou até aqui e curtiu esse episódio, deixe seu like, compartilhe com seus melhores amigos. Um forte abraço e tchau!